Eu tenho uma palavra de Deus para você. É uma palavra difícil, porque o livro de Ezequiel é um livro difícil de você pregar sobre ele. Porque Deus tratava de Ezequiel de uma forma especial. Alguns teólogos chamam Ezequiel de doido, de louco. Um dia vi um teólogo católico dizer assim: Ezequiel é uma espécie de psicopata, porque ele é um dos primeiros profetas que viu ETs. Ezequiel é... Então eu quero pregar sobre Ezequiel, o doido, mas que Deus mostrou coisas importantes para ele. No primeiro capítulo de Ezequiel, a partir do versículo 15 até o versículo 21, eu vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa. E as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles. Não se viravam quando andavam. E essas rodas eram tão altas que metiam medo. E as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevaram-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles. Porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas, e andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevaram-se também as rodas de fronte deles. Porque o espírito dos animais estava nas rodas. Difícil, não é? Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. Glória a Deus. Podem acender a luz, por favor. Glória a Deus. O povo de Israel é um povo abençoado, mas é um povo que tem marcas, é um povo que tem cicatrizes, é um povo com uma história magnífica de vitórias e dificuldades, mas um povo muito marcado. A experiência da vida nos marca, nos deixa feridas, e muitas vezes essas feridas são expostas. Israel tem mais de 3.500 anos como nação. E a coisa que mais marcou Israel não foram os tempos bons, a riqueza, o progresso, a prosperidade. Mas o que marcou Israel foi os cativeiros, as experiências que tiveram como escravos. Foi nesses 3 cativeiros que as feridas se aprofundaram e marcaram toda a sua existência. E muitos de nós, se não todos, somos marcados também
por tempos difíceis, que eu chamaria nesta palavra como cativeiros. Israel teve, o primeiro cativeiro foi o cativeiro egípcio, um cativeiro de mais de 400 anos. Uma coisa interessante que ao final, quando já não suportavam mais, Deus ouve o clamor do povo e vai ao seu socorro. São libertos do cativeiro. Debaixo de grandes milagres. Mas o grande problema do cativeiro e do povo era uma palavra chamada incredulidade. Incrédulo é aquele que não crê. Faltava ao povo confiança, esperança, porque a palavra eles tinham, a direção eles tinham. E a saída do cativeiro demorou muito mais por causa da incredulidade. Quanto mais incrédulo, mais tempo demora o seu cativeiro. Guarde esta palavra. Quanto mais teu coração é duro, mais tempo você vive debaixo do sofrimento. Quanto mais rápido a tua confiança, quanto mais rápido você pode expor a tua confiança, a tua esperança em Deus e na resposta, mais rápido é a tua saída. E é por isso que os cativeiros de Israel demoraram pouco, médio ou muito. Porque o tempo da demora é o tempo da sua fé, é o tempo da sua resposta. Deus dá a você as oportunidades. Quando Moisés tira o povo do Egito, foram milagres sobre milagres, e eu não vou aqui pregar sobre eles. O povo via, o povo sentia, interagia, mas passa o seguinte, vacilavam, sabe? E caminharam mais 40 anos, depois de 400, para que pudessem experimentar todas as promessas de Deus para eles. A experiência do Egito é uma leitura que hoje faço pela palavra a você. Quanto tempo você vai precisar esperar? Será que você está esperando milagres e milagres e mais milagres? Já não basta os que você viu, o que você experimentou? É preciso mais ainda. Eu contei alguns do que nós vimos aqui. Eu não preciso que os milagres aconteçam todos os dias, porque a minha fé não é movida só por milagres. Eu tenho confiança em Deus, na sua resposta e na sua presença. Não preciso ser curado todo dia. Eu não preciso enxergar todo dia. Porque quando eu olho para minha casa, eu sinto alegria. Quando eu olho para minha mesa, eu glorifico a Deus. Quando eu olho para o meu trabalho, é um milagre de cada dia que eu posso contemplar. Mas o que acontece aqui, o coração esfria tanto, que muitas vezes sentado num carro de milhões de dólares, você não sente o milagre de Deus, não percebe a prosperidade que você está, nem o estado em que você está, simplesmente você está mergulhado no cativeiro, gemendo por ele, e o Senhor já está distante. O segundo cativeiro de Israel não foi tão grande quanto o cativeiro egípcio.
O segundo cativeiro de Israel foi o babilônico. Ele foi mais curto. O grande problema do segundo cativeiro, e ele demorou 70 anos, foi o fato de que ele afastou Israel de Deus. Porque no segundo cativeiro, eles foram levados escravos. Mas havia alguma coisa diferente. Na Babilônia, muitos deles foram honrados. Muitos deles viveram bem. Grande problema da Babilônia é que eles não podiam cultuar ao Deus Jeová. Tiraram deles a oportunidade de culto. Setenta anos. 70 anos é uma geração. Pessoas nascem e morrem em 70 anos. Muitas vezes nós vivemos um cativeiro assim. Apesar de estando bem honrados, bem tratados, o que é de principal no cativeiro é ele nos afasta de Deus. A pior coisa que pode mover sobre um homem é a sua espiritualidade. Quando você não vive a espiritualidade, você tem dificuldade nesta vida. E você pode até vencer profissionalmente, você pode ganhar patrimônio, você pode até formar família. Mas o afastamento de Deus te escraviza, te entristece, produz na tua alma feridas que são indeléveis, que são marcadas, cicatrizes que não se apagam. Eu tenho grandes amigos, virtuosos, grandes profissionais, tristes, angustiados, porque eles não conhecem a grandeza de adorar a Deus, de ter com Ele intimidade. Então você não tem problemas financeiros, você não tem problema de conforto na vida, mas a tua alma está triste. Espero que 70 anos não seja o tempo do teu despertamento, porque é como estar escravo numa situação como a do Egito. A dor da alma tira o conforto e a alegria da vida, do conforto da existência da vida. Olha para o teu coração e veja se isso não acontece com você. Israel sofreu muito. Os profetas sofreram muito nesse tempo. O terceiro cativeiro já foi bem no tempo de Jesus. Nos anos 70, um grande líder, Tito, invadiu a Jerusalém e destruiu Jerusalém. Israel perdeu a sua terra. Jerusalém acabou. O nome de Jerusalém foi mudado. Eles execraram os judeus da sua terra. E esse foi o pior de todos os tempos de cativeiro. Porque eles levaram as pessoas, tiraram a liberdade de culto, deram um prejuízo político e econômico enorme, apagaram tudo, até o nome de Jerusalém. Jerusalém passou a chamar Arca Torina. Os judeus foram dispersos. E aí não foram 400 anos,
nem 70 anos, mas foram 18 séculos vivendo fora de casa. Dezoito séculos vivendo fora da sua cultura, da sua língua, das suas tradições. Existem pessoas que viverão um cativeiro desde nascer até morrer, e alguns vão passar gerações de filhos, de netos, de bisnetos, cativos. Que a sua vida e a sua vida não esteja inserida nisso. Se você tem vivido sofrimentos e dificuldades, esse é o tempo da libertação. Esse é o tempo que a tua terra te é devolvida, todos os teus bens são devolvidos, todos os seus prazeres e gostos lhe são entregues nas mãos. Este é um tempo da bênção da família, a bênção da prosperidade. Que o Senhor livre a todos nós de qualquer um desses cativeiros. Amém ou não amém? Então nós aprendemos com os cativeiros de Israel exatamente essas condições. Existem condições onde você perde tudo, mas pelo menos você mantém a sua casa. Você está em casa, perdi tudo, mas eu ainda tenho uma base. Existem provações que você está perdendo, mas ainda não perdeu tudo. As bases estão mantidas para você. Existe uma segunda condição de sofrimento, que você perde tudo, e apesar de ter perdido tudo, está cativo, mas leva uma vida mais ou menos honrada, abençoada, mas sem prosperidade. E uma terceira condição, onde você perde tudo é acabado, destruído, e você não tem nada. Jeremias, quando profetiza, ele profetiza em cativeiro, mas um cativeiro em casa. Daniel, quando escreve o livro de Daniel, ele profetiza fora de casa, mas ele é honrado. E o terceiro de todos é esse que nós lemos, Ezequiel, que ele profetiza, sabe, no momento do segundo cativeiro. O texto está dentro do segundo cativeiro. Qual cativeiro você está? Você está naquele cativeiro onde, com um pouquinho de credulidade, de fé, você sai dele? Você está naquele cativeiro onde você pode abrir o coração para o Senhor e dizer: o Senhor proverá, o Senhor é comigo, tudo isso vai passar, tudo isso é temporal, e já já eu retomo toda a minha vida? Você está nessa condição? Ou você está numa condição presa, longe de Deus, onde as tuas bases estão tomadas, você está fora da tua estrutura? Ou você está num cativeiro terrível, tudo perdido, tudo derrubado, tudo acabado? As nossas provas não são iguais. Existem provas fáceis de sair, e que só não saímos porque somos incrédulos. E existem provas onde é preciso uma intervenção de Deus. É necessário o mover de Deus. Nós lemos um texto onde fala de 4 rodas. E essas rodas,
Elas estão sobre um carro que Ezequiel viu. A visão de Ezequiel é uma visão de uma carruagem. E ele vê 4 rodas que se movem. A palavra carruagem também pode ser interpretada por trono. Um trono que se move por 4 rodas. Ela gira de lado e sustentam o trono, sustentam a carruagem. Na verdade, essas 4 rodas são 4 colunas de sustentação da carruagem. E a visão de Ezequiel dá o formato cônico dessas colunas de sustentação. E fala sobre alguém que está sentado sobre o trono. O texto também diz que é o momento da virada do trono, que de frente ele derrama água sobre os que estão embaixo. Essas colunas são colunas de sustentação da carruagem. E o derramar de água é o derramar da bênção de Deus sobre os que estão embaixo. Esta é uma noite onde do altar de Deus está descendo água sobre você. O cativeiro precisa ser repreendido. E a repreensão do cativeiro vem pelo derramar das águas que vem do altar de Deus. Existem 2 tipos de crentes. Existe o crente salvo e existe o crente salvo, mas com uma missão aqui na terra. Todos nós temos uma missão de ir e pregar. Mas alguns de nós estamos aqui para cumprir alguma coisa também especial, além de ir e de pregar. Há uma diferença entre o crente salvo. Quando você for para a glória, você vai receber uma coroa. Porém, o crente salvo e com uma missão na terra, vai receber mais do que uma coroa. Ele vai receber uma carruagem. Diz a palavra de Deus. Todas as vezes que a Bíblia cita alguém que tem uma missão na terra, o nascimento dessa pessoa é antecipada com a presença dos anjos. Com Jesus, ele tinha uma missão. E por isso veio um exército angelical e anunciou a chegada do menino. Mas não foi a única vez que aconteceu. Também com Manoá, o anjo vem e anuncia. João Batista foi anunciado também pelo anjo. Quando a pessoa vem com missão, ele é anunciado pelos anjos. E quando a pessoa cumpriu a sua missão, os anjos não vêm para buscá-lo. Quem vem buscá-lo é a carruagem da visão de Ezequiel. Foi assim que Elias foi arrebatado. A carruagem de fogo veio e o abduziu. Uma coluna de fogo desceu e o arrebatou.
A presença de Deus, então, é assim. Se você veio com uma missão, você vai cumpri-la. Este é o cerne da palavra. Se você veio a esta terra com uma missão a cumprir, você vai cumpri-la. Ninguém pode impedir de cumprir a missão. Nem você de fugir dela. E aí entra a história do cativeiro, queridos. Quanto mais você se entrega à missão, menos cativeiro você tem. Porque todas as vezes que desceu um missionário, que nasceu uma criança com missão de Deus, para os anjos virem e anunciar o nascimento, ele passa por lugares onde tem demônios. Os demônios sabem onde foi anunciado a chegada do abençoado. E por isso todo crente com missão tem sofrimento, tem luta. Ele não tem derrota, mas ele tem lutas. Ele tem lutas. Porque os demônios tudo fazem na direção de impedir que você cumpra o que você veio fazer nesta terra. Então queria dizer para você, haja cativeiro que houver, haja problema que houver, o Senhor está contigo. Aconteça o que acontecer, o Senhor está contigo, com a tua família, com os teus filhos, na tua casa, junto com você. Quem falou que você vai perecer? Você é uma estrutura de Deus. Ninguém vai destruir esta cidade. Ninguém vai mudar o teu nome. Ninguém vai trazer desonra a você. Ninguém põe a mão na tua casa. Não há maldição dos infernos, não há encruzilhada da vida, não há frango com cachaça de qualquer encruzilhada que possa impedir que a vitória da tua vida aconteça. Você atrapalha um pouquinho com a tua pouca fé, essa porcaria de incredulidade que toma o teu coração, que muda a tua vida, que esfria teu espírito. E que de quando em quando você some, desaparece, esquece. O culto de Jerusalém nunca parou. Quem para somos nós. De vez em quando dá uma gelada assim, você fala, para que isso? Estou cansado. E aí o cativeiro come, o cativeiro come, o cativeiro come. Dos céus está sendo derramado água sobre a vossa vida. O Senhor, neste quarto elo da corrente, está abrindo de volta as portas que foram fechadas. As coisas que foram travadas, as coisas que foram mexidas. Ninguém põe a mão em você, nem nas pessoas que você ama, nem nas pessoas que você cuida, nem no teu trabalho. Ninguém põe as mãos em você. O diabo tem oferecido bobagens, drogas, sexos, coisas da vida, bobagens da vida, mas ele não vai te destruir, nada vai te destruir. Alguém ligou para mim esta semana e disse, pastor, olha para mim que eu estou apavorado. Eu de repente me viciei em pornografia e entrava a internet adentro para ver pornografia. Eu disse, e agora? Parou de acessar? Ele falou, não,
Primeiro quebrou o computador, depois o sinal lá né, do internet lá não pega mais. Eu tenho 20 mega aqui, mas não dá nenhuma meguinha aqui. E agora quando pega na tua pregação. Já estou cansado de ouvir tua pregação. Glória a Deus. Você não toma providência, ele toma. Você não toma iniciativa, ele toma por você. É tempo de mudança. É tempo de rever. É tempo de mover. Deus quer devolver todas as coisas que te pertencem. Todas as coisas que te pertencem. Mas é importante que você cumpra a sua parte. As colunas que Ezequiel viu, estas rodas que sustentam o trono. Eu posso dizer que você está sentado no trono, porque o texto diz tronos no plural. Significa que há um lugar para você neste trono abençoado. É claro, sem querer igualá-lo àquele que está sentado e que é único. Mas estas colunas, que são 4, elas são embasadas em 4 qualidades que Deus quer de você. A primeira coluna, a primeira roda, é a chamada roda de misericórdia. Todo crente fora do cativeiro, ele é rico em misericórdia. A misericórdia é algo que toma conta do coração daqueles que estão movidos por Deus. Aqueles que estão cheios do Espírito de Deus, a misericórdia, ela é latente, de dentro derramando para fora. Capacidade de perdoar, capacidade de entender, capacidade de conviver, mansidão, controle. Quando não há misericórdia em você, sobra cativeiro. O ódio, a ira, o mal-estar é algo que é normal daqueles que estão presos. A insegurança, os nervos à flor da pele, os problemas todos de descontrole, são normais naqueles que estão aprisionados. A roda da misericórdia precisa ser buscada, retomada. Que as águas de Deus derrame sobre você, águas que te tragam um coração misericordioso, compreensivo, abençoado. Você precisa ser mais razoável, você precisa ser mais moderado, você precisa, permitir que você seja envolvido numa bênção de comunhão social e de família, de forma gostosa, abençoada, cheia da misericórdia de Deus. A segunda roda é a segunda coluna. A segunda roda é a roda da justiça. Todo abençoado de Deus é justo. Todo abençoado de Deus vive em justiça. Toda injustiça produz escravidão. Toda injustiça produz sofrimento. Tudo que você semeia de injusto, você colhe na frente de sofrimento. Tudo que foi plantado de injustiça reflete no cativeiro da frente. E enquanto você não repara, enquanto você não redescobre, você fica preso naquela malignidade.
Toma cuidado da sua vida. Seja benevolente. Todo fofoqueiro é injusto. Todo caluniador é injusto. Se você fala mal de alguém, a injustiça é sobre a tua vida. Fala bem das pessoas. E quando você não puder falar bem das pessoas, não fale nada. O prejuízo aos outros é injustiça. O adultério é injustiça. O roubo, o engano é injustiça. Abra o teu coração e seja um ser justo. Misericórdia e justiça são atributos de Deus que se vê em você. Diga, eu quero ser mais misericordioso, mais justo, como eu nunca fui. Não há como um abençoado de Deus não viver estas coisas. A palavra desta noite diz: os anjos vieram para aqueles cujas colunas são rodas de Ezequiel. A terceira coluna é a coluna da santidade. Ser santo não é ter uma roupa, um cabelo dessa forma ou da outra. Ser santo é cuidar do altar. Você é um santuário de Deus. Cuida de você. Você diz, onde que está proibido fumar, pastor? Onde está escrito, não fume? Isso em lugar nenhum. Mas por que dizem que fumar é pecado? Porque é um pecado contra o corpo. Quando você peca contra o corpo, é quando você faz algo de prejuízo do corpo. Comer demais é ruim, comer de menos é ruim, andar fora dos limites é ruim. Tudo que é moderado, tudo aquilo que é normal, é bênção para este santuário. Isto é coluna de Deus. Deus quer esse templo abençoado, cuidado. A terceira coluna é a coluna da santidade, a roda da santidade. A quarta coluna é a coluna da glória. Você diz, mas a glória não é de Deus? É de Deus. Porém, antes de Elias ser arrebatado, quando desceu fogo e a carruagem passou, veio a coluna de fogo. Coluna de fogo é glória de Deus, é poder de Deus. Todo abençoado de Deus, sabe, o poder e a autoridade dos altos céus desce sobre ele. Desce sobre ele. Há poder nas tuas mãos, há poder na tua vida, há poder. Onde você pisa é abençoado, é abençoado, é abençoado. Esse chão é abençoado porque o Senhor pisa neste lugar e porque você também aqui está. A tua casa é abençoada porque a coluna de fogo de Deus, a quarta coluna, está ali sustentando a tua casa. 4 colunas sustenta a tua vida, o teu santuário. Os inimigos não têm força, não há como eles podem sobreviver a isso. Eles não têm como sobreviver. E é por isso que o Senhor, então, Ele te abençoa. A palavra fala que estas rodas também camboneiam, sabe? Cambonear é rodar. Sabe, eu posso imaginar algo rodando, virando uma cambota, baixando a cabeça e levantando a cabeça e virando. Sabe, nossa vida é assim. Para você chegar aos céus, é preciso que a sua cabeça baixe. Se você levanta a cabeça, o céu não é o teu lugar. O lugar dos que amam a Deus é um estado de humildade, de respeito. Quando você chega lá, então, a tua cabeça é honrada e erguida, mas é um camboneio sobre a tua vida. Eu abençoo você, na direção de que você possa estar nessa carruagem,
O Senhor está mandando uma carruagem não para te levar, mas para te abençoar. Para te abençoar. Não fique feliz no cativeiro. Tome uma postura, não de irritação, não de descontrole, mas de direção. Eu vou sair deste cativeiro sem ferida, sem ferida. Esta campanha vai te abençoar. Esta campanha vai mudar tua vida. Sejam reabertas os portais de Deus sobre a tua vida. A tua prosperidade retome. Aquilo que é sonho teu, abençoado teu, volte sobre a tua vida. As travas sejam todas elas rompidas. Sabe? Aquilo que está travando, aquilo que está bloqueando, não continue mais bloqueando. Eu aprendi nesses dias sobre o coração, sobre os vasos, de que as obstruções precisam ser tiradas, antes de que ele, coração, exploda. Você não está aguentando mais. O teu cativeiro já foi longe demais. Agora é a hora de tirar a obstrução. É a hora de desimpedir. Volta para Jerusalém. Volta para a adoração. Volta para o culto. Volta para a intimidade com Deus. Volta para a comunhão. E o Senhor vai devolver todo o tempo abençoado de Deus. Eu repreendo toda a incredulidade. Sabe, eu repreendo todas as vezes que você balançar, que você desanimar, todas as vezes que você ficar, sabe, em dúvida, será que eu vou sair dessa? E coloco no teu coração uma palavra de esperança, de confiança de Deus sobre a tua vida. A bênção do Deus Todo-Poderoso é sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor.